Saudações, viajantes interplanetários! E aí, tudo beleza? Estamos aqui na famosa Praça da Paz Celestial. É a maior praça pública do planeta Terra. Dá até preguiça de conhecer os lugares, porque é tudo tão longe, meu. Olha só. Foi aqui nessa praça, mais precisamente naquele portal ali atrás, ó, que o Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China em 1949. E foi aqui também que se registrou uma das imagens mais emblemáticas do século XX durante os protestos estudantis de 1989. Você lembra dessa imagem aí, ó? 后来他消失在人群中，下落不明。 连姓名都难以确认。 E por que é que nós estamos aqui na Praça da Paz Celestial? Pelo seguinte, atrás daquele portal ali, ó, está a atração turística mais visitada aqui da China, a Cidade Proibida. E a gente tá indo pra lá. Viajanteindependente.com, onde todo mundo pode viajar. Bom, antes de entrar na Cidade Proibida, eu vou mostrar rapidinho a praça para vocês. São 440 mil metros quadrados de área, bem no coração de Pequim. A grande atração aqui é o mausoléu do Mao Tse-tung, que fica mais ou menos no meio da praça. Em volta dela, existem dois prédios gigantescos no estilo soviético da década de 50. O Museu Nacional da China e a sede do Congresso do país. Aliás, um dos pontos mais bonitos da praça é esse jardim, super colorido e bem cuidado, que fica bem na frente do Congresso. Para chegar à Cidade Proibida, a gente tem que sair da praça através dessa passarela subterrânea. Antes de atravessar esse imenso portão construído durante a dinastia Ming, vale a pena tirar uma foto com o Mao Tse-tung ali no fundo, ó. Pelo menos todos os chineses estavam fazendo isso aí, né? Depois de atravessar o portão e caminhar cerca de 500 metros, finalmente chegamos à imponente entrada do palácio. É aqui do lado que você vai encontrar a bilheteria e comprar o seu ingresso. Aliás, a entrada custa 60 yuans, que vai dar mais ou menos 30 reais. Uma outra informação importante é que aqui é possível conseguir um áudio-guia em português. A gente está entrando agora aqui na Cidade Proibida. Esse é o complexo arquitetônico mais grandioso aqui da China. Na verdade, é um dos palácios mais magníficos do mundo. Ele foi inaugurado em 1420 e durante 500 anos ele serviu de residência para dezenas de imperadores chineses. Na verdade, ele era ao mesmo tempo a casa do imperador e o centro político da China. A grandiosidade do lugar realmente impressiona. O complexo consiste em 980 edifícios com aproximadamente 8.700 cômodos. Tudo fica dentro de um espaço retangular de 720 mil metros quadrados, onde você vai caminhar no sentido sul-norte. A Cidade Proibida é o melhor exemplo da arquitetura palaciana tradicional na China e exerceu uma influência gigantesca em centenas de projetos arquitetônicos espalhados por toda a Ásia. Por conta disso e por conta do seu valor histórico, esse lugar foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade em 1987. É muito grande o lugar, velho. Não dá pra acreditar que isso era uma casa de uma pessoa, não. Bom, gente, eu vou logo avisar que eu entrei aqui na cidade mais ou menos às 11 horas da manhã e fiquei aqui até o fechamento dos portões às 5 horas da tarde. Apesar de ter ficado 6 horas rodando aqui dentro, não deu tempo de ver e muito menos de filmar tudo que eu queria. Mas vamos lá, né? Deixa eu mostrar pra vocês um pouco do que eu consegui registrar.
Além dos imensos palácios que você vai encontrar próximos da área da entrada, a caminhada dentro do complexo vai revelar vários tipos de lugares. Você vai atravessar alguns portais como esse daqui, vai passar por corredores enormes, vai se deparar com inúmeros pátios e vai caminhar por longas passarelas, quase sempre lotadas de turistas. Apesar do lugar ser bem sinalizado, com dezenas de placas informativas, em vários pontos da Cidade Proibida, você se sente como se estivesse num imenso labirinto, onde cada porta pode revelar uma grande surpresa. Aqui, por exemplo, eu encontrei uma exposição que mostra dezenas de utensílios domésticos originais usados no palácio. Tem também retratos dos imperadores que moraram aqui e objetos pessoais de cada um deles. Alguns prédios ficam fechados, mas em outros é possível observar o ambiente interno pelas janelas. Às vezes é tanta gente querendo dar uma olhadinha que se formam pequenos tumultos onde se disputa o melhor ângulo para tirar uma boa foto. Aliás, se você gosta de fotografia, segue o Viajante Independente lá no Instagram, que a gente tá sempre publicando fotos exclusivas lá, viu? E por que o lugar ficou conhecido como a Cidade Proibida? Seguinte, esse título surgiu porque só o imperador, a família dele e os funcionários mais próximos da família real tinham autorização para entrar aqui no palácio. Qualquer outra pessoa que ousasse entrar na cidade sem autorização era sumariamente executada. Era pena de morte na hora, velho. É igual eu faço lá em casa, meu. Entrou sem autorização é cadeira elétrica. É brincadeirinha! O palácio é completamente fortificado, cercado por uma grande muralha e um riacho. Além disso, existem várias guaritas onde arqueiros ficavam de plantão durante as 24 horas do dia. Tudo isso para garantir a segurança do imperador. Cara, um lance muito interessante da Cidade Proibida é que, apesar da grandiosidade do lugar saltar aos olhos, existem centenas de pequenos detalhes e eu vou mostrar para vocês agora algumas dessas pequenas coisas que eu consegui captar. Olha só, no telhado de alguns palácios existem pequenas estátuas. Existem também esculturas incríveis espalhadas por vários pontos do complexo. Um outro objeto que você vai encontrar aos montes aqui são esses caldeirões, que ficavam sempre cheios de água, que era usada em caso de incêndio. Esse daí é o trono ornamentado do imperador, que eu encontrei super por acaso. Já essas flores são parte do Jardim Imperial, uma espécie de quintal da Cidade Proibida que já fica próximo ao portão de saída. Apesar de pequeno, é um dos lugares mais bonitos e agradáveis de todo o palácio. Atravessando a Cidade Proibida de uma ponta a outra, você vai chegar aqui no Portão Norte. E logo depois do portão, você vai dar de cara com o Parque Jinshan. Nesse parque tem uma colina de onde a gente tem uma visão fantástica da Cidade Proibida e é exatamente para lá que eu tô indo agora. Nosso primeiro desafio logo na saída da Cidade Proibida é conseguir passar ileso por um batalhão de vendedores ambulantes que oferece todo tipo de produto e serviço. Vencida essa primeira etapa, poucos metros à frente você vai encontrar a entrada do parque. Daqui de baixo já dá para avistar o nosso principal objetivo, chegar naquela torre ali em cima que guarda uma das vistas mais bonitas de Pequim.
Aliás, Jinshan, que é o nome do parque, significa Colina da Vista ou Colina da Paisagem. Aqui na parte de baixo o parque é bastante tranquilo, pelo menos nesse dia tinha pouca gente circulando. Tudo muito verde, muito bonito, com flores coloridas espalhadas por todos os lados. E claro, né, para completar essa atmosfera de final de tarde em Pequim, tava rolando uma musiquinha no pavilhão central do parque. Bom, depois de curtir um pouco do som, parti direto para a subida da colina. No topo há um grande mirante que no passado era de uso exclusivo do imperador chinês. Daqui de cima é possível ver com clareza o portão da Cidade Proibida por onde eu acabei de sair. Também dá para ver a quantidade imensa de prédios dentro do palácio. E além disso, o mirante é o lugar perfeito para um momento de contemplação da cidade, já que oferece uma visão panorâmica de 360 graus da gigantesca capital da China. E só para não perder o costume, 5 dicas adicionais para quem vai fazer essa trip. Quem avisa, amigo é! A Cidade Proibida fica exatamente no centro geográfico de Pequim, e a linha 1 tem uma estação bem ao lado da Praça da Paz Celestial. Se você é alérgico ou tem problemas respiratórios, não deixe de comprar uma máscara como essa daqui. A poluição do ar em Pequim é uma coisa muito perceptível e muita gente que mora na cidade usa máscaras diariamente. Use tênis e roupas bem confortáveis para fazer esse passeio, porque como você viu aí, o lugar é gigantesco e você certamente vai caminhar alguns quilômetros. Se você gosta de ver os detalhes, ler as informações e desfrutar de verdade de tudo que o lugar tem a oferecer, venha com bastante tempo livre. Em alguns lugares estratégicos existem cadeiras de descanso como essas daqui. Então uma boa ideia é fazer pequenos intervalos de 10, 15 minutos sempre que você encontrar um lugar como esse. Bom galera, já tô indo embora. Já tá começando a escurecer por aqui e deu uma esfriada sinistra, véi. Deixa seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito e segue a gente nas redes sociais. Falou? Tchau, tchau.